Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Seiva do Vale 17 anos. Concorra a Super Prêmios. Hilux Estrada e Motos. Unimed. O plano ideal para o seu negócio crescer. E Óticas Lancer. Antes de comprar seus óculos, passe na maior ótica do Nordeste. 11h49 do seu Bahia Meio-Dia desta terça-feira já está no ar, 28 de abril. Estaremos juntos ao longo da semana com muita informação para você. E agora conferindo um novo ângulo da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste, muitas plantações ali ao fundo. E claro, a gente sempre mostra aqui no nosso Bahia Meio-Dia as plantações que estão frutíferas na região e, claro, elevam aí a Bahia para todo o país e também para o mundo. Agora vamos girar, conferir o trânsito na ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro, na Bahia, a Petrolina, em Pernambuco. Nesse horário, o trânsito está fluindo nos dois sentidos, então não tem transtorno para você que vai pegar agora a ponte Presidente Dutra em qualquer um dos sentidos. 11h50. E a gente começa com um caso que chama muita atenção. Uma carreta desgovernada invadiu casas e deixou crianças levemente feridas em São Desidério. A Aline Miranda é quem acompanha de perto esse caso e chega agora com algumas informações. Ela que foi direto para São Desidério acompanhar de perto esse caso que choca, né, Aline, pela situação que ficaram as casas. É isso mesmo, Bia. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Estamos ao vivo diretamente de São Desidério, no local onde aconteceu. Esta que é uma rua que fica no bairro Alto do Cristo, em São Desidério. Olha só a situação que ficou nessa residência. E um detalhe, bem aqui próximo de onde eu estou, estavam duas crianças brincando quando aconteceu desta carreta invadir este local e derrubar parte da residência de uma distribuidora de bebidas. Já eu volto aqui no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes dessa situação. Bia, eu volto contigo. Aline, as imagens são impressionantes. Depois você confirma se Antônio Carlos, que está com você aí hoje, mostrando essa situação pra gente. Por pouco essas crianças não foram atingidas e o pior, né, não aconteceu. É ele mesmo, Antônio Carlos, ali nas imagens, mostrando a situação dessas residências lá em São Desidério. Agora, mudando de assunto, 5 pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas. 2 delas em Irecê, na região norte, e uma outra em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste. Luiz Gustavo Ribeiro acompanha esse caso e adianta alguns detalhes para a gente. É com você, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia e faz parte de uma operação nacional de combate ao tráfico de drogas. Essas 5 pessoas que foram presas, segundo a polícia, fazem parte de um grupo criminoso que era responsável por uma grande plantação de maconha que foi radicada no fim do ano passado no município de Barro Alto, que fica na região de Irecê. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre essas prisões e também sobre a operação. Volto contigo, Bia. Muito obrigada, Luiz. Até já com mais informações. E um motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na BR-020 em Luiz Eduardo Magalhães. Mais um acidente na região oeste, a gente que vem destacando tanto esses casos recorrentes na região. Gabriel Pires, adianta esse caso pra gente, meu amigo. Boa tarde. Ele foi identificado como Emídio de Santana Ramos, de 43 anos, viu, Bia? Muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando no Bahia Meio-Dia. Ele foi encontrado morto ontem de manhã, por volta das 6h30 da manhã, na BR-020, que liga Luiz Eduardo Magalhães a Barreiras. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas desta morte. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Até já, Gabriel, com essa triste informação. E olha só, está acontecendo hoje em Juazeiro o júri do caso da morte do advogado Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, encontrado morto em 2024. Tiago Santos é quem acompanha esse caso e adianta também alguns detalhes para a gente. Olá, Tiago, traz para a gente essas informações iniciais. Tá sem áudio o Tiago Santos, mas já a gente adianta, claro, esse assunto para você aqui no seu Bahia Meio-Dia.
E ainda hoje você confere, olha, Ministério Público da Bahia recomenda a suspensão de show de Natanzinho Lima em Formosa do Rio Preto por cachê de R$800 mil. Segundo o órgão, o valor contratado pela Prefeitura supera em 28% a média paga ao artista em municípios baianos e pode comprometer o gasto público. Gestão municipal tem 10 dias para se manifestar sobre esse caso. E o São João de Senhor do Bonfim só começa oficialmente, minha gente, em junho, mas a corrida por hospedagem começou cedo, já tem estabelecimento com 100% da ocupação aí garantida para os festejos que começam ainda em junho. E a produção de sorgo segue em expansão com aumento de área e boa expectativa de safra. Em Luiz Eduardo Magalhães tem fazenda dobrando o tamanho de área plantada e investindo na irrigação. Olha que imagem bonita aí na sua tela. Também vamos mostrar uma história inspiradora. A comunidade Quiriri, em Barreiras, é liderada por mulheres. A aldeia reúne 39 integrantes de 12 famílias que preservam a cultura. Essa história é linda, claro, a gente vai conferir já já no seu Bahia Meio Dia. Bora voltar com o Tiago Santos, tentar adiantar esses assuntos importantes de um júri que vai determinar aí o que acontece com o réu, né, Tiago Santos, da morte aí desse advogado lá em 2024. Conta pra gente. Exatamente, Bia. Bom dia para você, para os colegas repórteres, para quem nos acompanha. Áudio restabelecido. Esse júri ele está acontecendo de forma híbrida, Bia. Está sendo conduzido no fórum lá de Juazeiro, porém o réu, o Lucas, que era caseiro inclusive do Marcílio, desse advogado, ele está preso em uma cidade de Santa Catarina. Já já eu volto aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes desse júri que está acontecendo aí quase 2 anos depois da morte do advogado. Volto com você, Bia. É isso aí, Tiago. Muito obrigada por adiantar essas informações que a gente discorre já já para você. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar. Olha, 5 pessoas foram presas durante uma operação integrada da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. 2 dessas prisões ocorreram em Irecê, na região norte, e em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega agora com mais informações desse assunto importantíssimo e que, coincidentemente, Luiz, acontece aí ligando, né, as 2 regiões, uma prisão no norte, outra prisão na região oeste. É com você. E a seguir, carreta desgovernada invade casas e deixa crianças feridas em São Desidério. Nossa equipe está no local. Aline Miranda e Antônio Carlos estão lá e já já mostram essa situação pra gente. Depois do intervalo você confere essas e outras informações. Até já. Meio-dia e 8 minutos, de volta com o seu Bahia Meio Dia, com essa imagem de Ibotirama na região oeste. 32 graus hoje na cidade de Ibotirama, sensação térmica também de 32 graus, 0 previsão de chuva aí para a cidade. Ali ao fundo a gente vê as nuvens também, tempo firme, tudo bem aberto na cidade de Ibotirama nesta terça-feira. Agora conferindo esse trecho urbano da BR-242 em Barreiras, tempo firme também na cidade, 31 graus, sensação térmica é a mesma, 5% de chance de chover, mas a gente sabe que com essa porcentagem tão pouca não chove na cidade, que agora fazem aí 31 graus. Também o trânsito fluindo nesse horário, bastante presença ali de veículos, mas está fluindo em ambos os sentidos. Meio-dia e 9 minutos. Olha, uma carreta desgovernada invadiu 2 casas e uma distribuidora de bebidas em São Desidério, no oeste do estado. 2 crianças ficaram feridas, elas estavam ali na sala quando o motorista invadiu essa parte. Ele ficou preso também às ferragens. Aline Miranda e Antônio Carlos foram direto para São Desidério, chegam agora ao vivo com essas informações, inclusive mostrando essa situação aí, né, Aline? Boa tarde novamente, é com você. Bem assim. E olha, a seguir, começou nesta manhã em Juazeiro o júri do advogado Marcílio Gonçalves. O profissional foi morto em novembro de 2024. O corpo dele foi encontrado à época com sinais de violência em Itamotinga, zona rural de Juazeiro. O seu Bahia Meio Dia
De volta com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 31 minutos, conferindo novamente o trânsito na Ponte Presidente Dutra, que agora já mudou completamente. Você que sai de Petrolina, em Pernambuco, para Juazeiro, na Bahia, certamente enfrentará aí um transtorno levemente, né? Tem muito veículo, alguns trechos parados, mas outros já vão fluindo, agilizando aí o trânsito, o inverso bem tranquilo. Agora, Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste, um outro ângulo da cidade, Avenida Brasília, bem tranquila nesse momento, um contraste aí, né? A Ponte Presidente ali lotada, a Avenida Nova Brasília em Luiz Eduardo Magalhães bem tranquila. Agora fazem 29 graus na cidade do oeste baiano, algumas nuvens se formando ali, mas não tem previsão de chuva, é só impressão para a gente que olha aqui do alto. Meio-dia e 31 minutos. Olha, começou nesta manhã no Fórum de Juazeiro o júri do caso que apura a morte do advogado Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, encontrado morto com sinais de violência em 2024 em Itamotinga, zona rural de Juazeiro. Tiago Santos é quem chega agora com mais informações desse caso, que eu lembro, o Tiago estava aí ainda em Juazeiro na época e chocou bastante a nossa região. É com você, atualiza pra gente. Boa tarde novamente. E depois do intervalo, você confere a rotina da comunidade indígena Quiriri em Barreiras, liderada por mulheres. 12 famílias seguem preservando a cultura indígena na região. A gente volta já. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 47 minutos, com essa imagem linda de Bom Jesus da Lapa, nos inspirando aí muita fé nesta terça-feira, começo de semana. Ainda temos muito aí pela frente e, claro, só muita fé para a gente enfrentar aí as nossas batalhas do dia a dia, meio-dia e 47 minutos. Olha, moradores estão sem água em Santana do Sobrado, distrito de Zona Rural, ou melhor, Zona Rural do município de Casa Nova. Eles procuraram nossa produção para denunciar esse descaso. Segundo relatos, o problema atinge toda a localidade e já dura cerca de um mês. E nesse período, a população tenta respostas aí, procura soluções, mas não recebeu nenhum desse retorno aí por parte dos responsáveis. A gente vai chamar agora Tiago Santos, que traz as atualizações desse caso. Tiago, é com você, explica pra gente. É assim que a gente vai encerrando o nosso Bahia Meio-Dia desta terça-feira. Amanhã temos um novo encontro marcado. Quer rever alguma reportagem? Basta ir no nosso site, o Globoplay, procurar por Bahia Meio-Dia Regional e ver tudo na íntegra. E claro, amanhã a gente se encontra às 11h45. Eu vou estar aqui esperando você. Ótima terça-feira. Tchau, tchau. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Seiva do Vale, 17 anos. Concorra a super prêmios. Hilux, Estrada e Motos. Unimed. O plano ideal para o seu negócio crescer. E Óticas Lancer. Antes de comprar seus óculos, passe na maior ótica do Nordeste.